Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A questão de hoje é: como surgiu a Igreja Cristã Maranata? Quais são as suas origens? Quem é o seu fundador? Bom, primeiramente, vamos saber o que a própria Igreja Maranata diz de si mesma. Eu vou passar um trecho do vídeo institucional da Igreja Maranata, que ela vai, então, apresentar este assunto para você. Vejam só. No Brasil, tal como em outras partes do mundo, os anos de 1960 foram um tempo de profundo avivamento espiritual. As experiências do batismo com o Espírito Santo e a operação dos dons espirituais ultrapassaram as fronteiras das igrejas pentecostais mais antigas. A Igreja Cristã Maranata emergiu no seio da comunidade evangélica como resultado de um acontecimento previsto para o tempo presente, como está escrito no livro do profeta Joel. Nasceu no município de Vila Velha, estado do Espírito Santo, Brasil, com o objetivo de adorar a Deus e pregar o Evangelho, conforme as Escrituras do Velho e Novo Testamento, como única regra de fé e prática. Bem como conscientizar a formação espiritual e social do homem, a educação cristã e promover obras beneficentes, assistência moral e educacional, sem fins lucrativos em território nacional e no exterior. Que maravilha, Senhor, é essa. O fundador e o fundamento se identificam na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há, portanto, ênfase a outro nome ou nomes, já que a existência da Igreja Fiel é parte do plano profético de Deus para os nossos dias. Entenderam? Bom, na página oficial da igreja você também vai encontrar esta mesma informação. Ali consta que, abre aspas, a Igreja Cristã Maranata surgiu no seio da comunidade evangélica como resultado de um acontecimento previsto para o tempo presente, como está escrito no livro do profeta Joel 2,28, que diz: "E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões." Fecha aspas. De fato, tentar entender essa declaração não é uma coisa muito fácil. Ao que parece, eles sugerem que, do meio dos evangélicos como um todo, surgiu a Igreja Maranata para que a profecia de Joel pudesse se cumprir no tempo presente. Ora, nós sabemos que a profecia de Joel se cumpriu 50 dias depois da ressurreição de Jesus, conforme a afirmação do próprio apóstolo Pedro, que em sua primeira pregação, logo após a descida do Espírito Santo em Pentecostes, afirmou que a profecia de Joel estava se cumprindo naquele dia. Então, se a profecia de Joel se cumpriu há mais de 2000 anos, só nos resta entender que a Igreja Maranata está insinuando que, em algum momento da história, o Espírito Santo deixou de operar nas demais igrejas evangélicas, até que a Igreja Maranata fosse criada, em 1968, por ocasião de um movimento de renovação espiritual mundial, iniciado onde? Em Vila Velha, no Espírito Santo. Acredito que é isso que podemos extrair da definição que está no site. E como alguém que já esteve imerso nas doutrinas e práticas da Maranata, eu posso afirmar que, ao ouvir as mensagens dos seminários, aqueles realizados ali nos Manaíns, eu mesmo comecei a acreditar que a Igreja Maranata teria surgido por obra exclusiva e inédita do Espírito Santo, em um momento em que as igrejas tradicionais já estavam todas mortas. Com toda sinceridade, eu realmente fui levado a pensar dessa forma por muitos e muitos anos. E por isso eu entendo perfeitamente quem também pensa assim. Inclusive, eu me lembro que essa ideia espiritualizada do surgimento da Igreja Maranata era reforçada na aula sobre Israel, que fazia parte do conteúdo do seminário de principiantes da igreja. Nessa aula, os pastores ensinavam que Deus escolheu o Brasil para realizar o projeto de renovação espiritual da Igreja de Cristo, porque o brasileiro Oswaldo Aranha, com o seu voto de Minerva, teria sido responsável por definir a votação que permitiu o ingresso do Estado de Israel na ONU, e isso no ano de 1948. Vejam o que diz a apostila dos principiantes sobre esse assunto. Abre aspas. Aqueles que abençoarem serão abençoados. Nisto, o Brasil tem uma bênção.
quando da formação do Estado de Israel houve a necessidade de desempatar os votos, sim ou não. Um brasileiro, Oswaldo Aranha, deu o chamado voto de Minerva para que Israel ingressasse na ONU como uma nação livre e soberana em 14 de maio de 1948, fecha aspas. É claro que as informações da apostila são bem pouco informativas, mas a ideia que é transmitida no seminário, nessas aulas, é que a escolha de Deus pelo Brasil acabou recaindo sobre a Igreja Maranata, porque ali em Vila Velha, no Espírito Santo, um grupo de homens tementes a Deus estavam dispostos a obedecer às ordens do Espírito Santo incondicionalmente. Então, juntando uma coisa com a outra, qualquer pessoa com um mínimo de raciocínio, recebendo todas essas informações, e isso num ambiente adequado, cheio de manifestações de dons espirituais, acaba concluindo que, de fato, a Igreja Maranata teria sido a escolhida de Deus para realizar a obra do Espírito Santo em todo o mundo. E, aos poucos, as pessoas vão absorvendo o conceito de que a Igreja Cristã Maranata ela é a própria obra do Espírito Santo, um Filho único, a Igreja fiel, aquela que Deus revelou os seus mistérios mais profundos, as suas doutrinas mais exclusivas. E uma vez assimilada essa teoria, as pessoas concluem que quem não pertence a Maranata provavelmente deve estar integrando então a Igreja infiel, constituída por todas as demais denominações que não têm o Espírito Santo e por isso estão mortas em si mesmas e influenciadas pelo mundanismo, pela idolatria e pelo misticismo. Embora eu ache esse entendimento da Maranata bastante presunçoso, eu respeito quem acredita nisso e não tenho problema nenhum com isso. Mas agora que nós já vimos como a liderança da Igreja Maranata se apresenta e como ela responde a essa nossa questão de hoje, vamos ver agora o que diz uma pessoa que presenciou o processo de criação da Igreja Maranata, não do lado da Maranata, mas do lado da igreja que ela teria dividido quando começou os seus trabalhos. Então vamos lá. Por ocasião da comemoração dos 50 anos da Igreja Presbiteriana de Vila Velha, um advogado e professor da Escola Bíblica, Joel Ribeiro Brinco, escreveu um livro com a história da Igreja Presbiteriana e, entre os seus capítulos, apareceu em detalhes a surpreendente história do surgimento da Igreja Cristã Maranata, que eu vou agora relatar resumidamente para você. E para quem quiser confirmar e ler os capítulos completos, eu vou deixar um link para que você possa conferir exatamente o que está escrito por Joel. Segundo o Joel Brinco, havia em Vila Velha uma igreja presbiteriana mais conhecida como a Igreja de Seu Abílio. A referência é ao senhor Abílio Gueiros, um comerciante influente na cidade, dono da única padaria situada ali no centro. E como todos conheciam o senhor Abílio, a igreja que ele frequentava passou a ser conhecida então como a Igreja do Seu Abílio. E de fato, a família de Seu Abílio, a família Gueiros, era a mais proeminente daquela comunidade presbiteriana de Vila Velha. O pastor da igreja era o reverendo Gedaias, ou Gedaías, não sei, Gedaias Vitalino Teixeira Gueiros, um dos filhos do seu Abílio. O próprio Abílio era presbítero da igreja e, juntamente com a sua esposa Sara, eles eram professores da escola bíblica. A senhora Nelly Rabelo Gueiros, esposa do pastor Gedaías, era supervisora da Liga Juvenil e regente do coral da igreja. Mas o seu Abílio tinha também outros filhos, todos participantes da liderança da igreja de alguma forma. Jabes era diácono e Gedeuti Vitalino Teixeira Gueiros era presbítero e fundador da União da Mocidade Presbiteriana, da qual se tornou também o seu primeiro presidente. Jurama Barros Gueiros, esposa de Gedeuti, chegou a comandar o grupo de mulheres em 1963, mas passou essa função a Jerusa Gueiros, filha do seu Abílio. Conforme relatado por Joel Brinco, as pregações da igreja eram sempre comandadas pelo reverendo Gedaias ou por Gedeuti ou outra pessoa designada pela família Gueiros, o que mostrava que realmente a igreja estava absolutamente sob o comando da família Gueiros, pelo menos desde 1954, quando Gedaias assumiu como pastor
até 1965, embora Gedaias tivesse renunciado ao cargo de pastor em 1959, ocasião em que assumiu outro pastor em seu lugar. Mas em novembro de 1965 houve uma eleição para pastor e Gedaias se candidatou para retomar o pastorado da igreja. E naquela eleição ele concorreu com o reverendo Sebastião Bittencourt dos Passos, um homem pouco conhecido em Vila Velha. Mas, para a surpresa de todos, o improvável aconteceu. Gedaias perdeu a eleição e o reverendo Sebastião assumiu a liderança da igreja. A questão parecia resolvida, né? Um ganhou, o outro perdeu, mas a família Gueiros, liderada por Gedeuti e seu pai Abílio, estava inconformada com o resultado da eleição e usou a sua influência junto ao presbitério de Vitória para conseguir a anulação daquele pleito eleitoral sob o argumento de vício nas eleições, aspas, em virtude da inobservância de preceitos constitucionais indispensáveis, fecha aspas. Segundo Joel Brinco, esses preceitos nunca foram satisfatoriamente explicados pelo presbitério e por isso desencadeou-se uma divisão na igreja. A maioria dos membros não aceitou a manobra dos Gueiros e resistiu à posse de Gedaias como pastor da igreja. Ou seja, mesmo tendo conseguido anular a eleição do reverendo Sebastião, os Gueiros não conseguiram colocar o reverendo Gedaias no comando da igreja. Por quê? Porque o presbitério acabou reconhecendo a vontade da maioria dos membros e confirmou Sebastião no cargo de pastor da igreja de Vila Velha. Entretanto, segundo Joel Brinco, ao final do ano de 1966, em uma reunião do conselho da igreja, Gedeuti aparentemente estava aceitando a liderança do reverendo Sebastião e ele chegou, inclusive, a declarar confiar na sua equilibrada direção e evangelização, fazendo votos de sucesso no ano de 1967. Mas, para Joel Brinco, tudo não passou de uma dissimulação de Gedeuti, porque daí em diante começaram diversas investidas contra a liderança do reverendo Sebastião e todas elas encabeçadas pelo presbítero Gedeuti. Por exemplo, a congregação da Toca, no bairro de Cruz do Campo, começou a dar sinais de independência sob a influência de Gedeuti. Essa congregação parou de dar satisfação dos seus atos ao conselho da igreja e muito menos ao seu pastor, o reverendo Sebastião. Segundo Joel Brinco, nessa ocasião, Gedeuti e seu pai Abílio já estavam comandando diz ele, uma rebelião contra o reverendo Sebastião e chegou a influenciar quase metade dos membros da igreja. E essas manobras contra o reverendo Sebastião, elas foram ganhando corpo com o uso de revelações, profecias, dons de línguas, práticas que são incomuns para o presbiterianismo, mas que foram ganhando cada vez mais adeptos e apontando inclusive para a divisão da igreja. Joel Brinco relata que em uma das congregações, a de Cruz do Campo, Gedeuti encontrou um apoio ali da liderança local e em uma determinada ocasião chegaram a impedir o reverendo Sebastião de pregar. Desrespeitando a orientação do conselho, eles autorizaram o pastor Jonas José Marques, do movimento Renovação Carismática, a realizar uma série de pregações na congregação de Cruz do Campo, que não era permitido pelo conselho da igreja. Mas eles começaram essa reunião, com essas pregações, numa sexta-feira, e só terminaram na quarta-feira da semana seguinte. Segundo o relato de Joel Brinco, iniciou-se então uma sequência de atos de insubordinação promovidos por quem? Por Gedeuti e alguns outros pastores que estavam se associando a ele, de modo que o reverendo Sebastião simplesmente perdeu o controle da assistência pastoral à congregação de Cruz do Campo, que ficou definitivamente sob o controle dos insubordinados. Diante dessa situação, o reverendo Sebastião levou o caso ao conhecimento do presbitério de Vitória e foi constituída uma comissão especial para analisar os problemas que vinham ocorrendo na igreja presbiteriana de Vila Velha. Curiosamente, uma observação, um dos membros dessa comissão era o presbítero Manuel dos Passos Barros, sogro de Gedeuti, que também estava envolvido nesse tal movimento de renovação espiritual.
Na ocasião, Gedeuti e os seus associados enviaram ao Conselho da Igreja Presbiteriana de Vila Velha um abaixo-assinado protestando contra a convocação para a reunião com a Comissão Especial do Presbitério. Eles não aceitavam aquela situação e aquela convocação. Joel Brinco foi bem cuidadoso nessa parte e colocou em seu livro os exatos termos do texto do abaixo-assinado, que, entre outras coisas, alegava que a convocação de Gedeuti para prestar esclarecimentos ao presbitério não teria obedecido às formalidades da Constituição da Igreja e que, por isso, abre aspas, qualquer atitude assumida por infringência de nossa lei magna, reguladora de nosso comportamento, será por nós considerada nula. Eu, pessoalmente, achei que essa parte do livro revelou que Gedeuti não tinha o mesmo respeito pela liderança que ele ordena hoje na sua igreja com o conhecido não toqueis nos meus ungidos. Mas vamos em frente. Para Joel Brinco, esse abaixo-assinado escrito por Gedeuti foi uma tentativa dissimulada de inverter as coisas para fazer parecer que eles eram as vítimas e não os verdadeiros algozes do reverendo Sebastião, cujo pecado foi ter vencido as eleições. Mas a estratégia de Gedeuti não parou por aí. Além do abaixo-assinado, ele juntou na mesma ocasião outro documento em seu nome pessoal, onde afirmava, entre outras coisas, que, abre aspas, o reverendo Sebastião Bittencourt dos Passos apresentou à comissão executiva do presbitério de Vitória queixa contra presbíteros da igreja de Vila Velha que, para maior esclarecimento, podemos dividir em duas partes. Primeira, queixa contra 3 presbíteros, Abílio, Gedeuti e Alcari. Segunda, queixa contra suposta infiltração do movimento de renovação espiritual. Fecha aspas. É interessante notar que Gedeuti faz parecer que o seu envolvimento com o movimento de renovação espiritual era uma mentira, uma suposição, algo que ele não estava fazendo de modo nenhum, né? E que aquilo tudo era simplesmente uma conspiração contra ele. Mas hoje nós sabemos bem que ele estava sim envolvido com esse movimento e que ele chegou inclusive a usar essas práticas na criação da própria Igreja Cristã Maranata, conforme nós vamos ver mais adiante. Mas vamos continuar. O presbitério, reunido em 14 de julho de 67, considerou que o movimento de renovação espiritual que estava se infiltrando na igreja presbiteriana e com a colaboração de alguns presbíteros era prejudicial, especialmente porque ele estava promovendo divisões na igreja. E por isso ele emitiu uma resolução desaconselhando essas práticas. Mas Gedeuti e seus associados simplesmente ignoraram a resolução do presbitério e, segundo Joel Brinco, eles continuaram pregando, praticando aquelas doutrinas que eram rejeitadas pela igreja presbiteriana a qual eles pertenciam. E mais que isso, eles estavam então fomentando um movimento separatista e procurando aliciar pessoas entre a membresia da presbiteriana para um projeto diferente. Segundo Joel Brinco, ele conta que o presbitério, ao ver que Gedeuti e seus associados não mais acatavam o governo presbiteriano, representado pelos seus concílios, recomendou às igrejas sob a sua jurisdição e aos demais presbíteros que se acautelassem contra a influência de seitas heréticas e que assumissem posições seguras e bem definidas contra esses movimentos. E quanto a Gedeuti e seu grupo, que além da congregação de Cruz do Campo já haviam influenciado as igrejas de Vila Velha, Itacibá e Afonso Cláudio, o conselho decidiu suprimir a escola dominical do bairro da Cruz do Campo, conhecida como Escola Dominical da Toca, porque reconheceu que os irmãos dali já estavam organizando uma igreja cismática com o nome de Igreja Cristã Presbiteriana. E, na sequência, a divisão ela foi se consolidando, se mostrando mais clara. Muitos membros, inclusive diáconos, foram aderindo ao movimento comandado por Gedeuti. E assim surgiu, então, a Igreja Cristã Presbiteriana, levando com ela nada menos
quase a metade dos membros da Igreja Presbiteriana de Vila Velha. Então, realmente promoveu uma divisão na Igreja Presbiteriana de Vila Velha. E para que não houvesse dúvidas quanto a este fato, quanto a esta afirmação, Joel Brinco registrou em seu livro a relação dos nomes das pessoas que assinaram a ata de organização da Igreja Presbiteriana de Cruz do Campo. Então vai estar aí no link para que todos possam conferir. Nas palavras de Joel Brinco, abre aspas, assim surgiu a Igreja Cristã Presbiteriana, fundada e administrada por Gedeuti Vitalino Teixeira Gueiros, que liderou a divisão na Igreja Presbiteriana de Vila Velha e arregimentou seguidores em outras igrejas. De presbiteriana, a nova igreja nada tinha, mas o nome presbiteriano servia de chamariz para a arregimentação de novos membros para a nova denominação. Mais tarde, já consolidada, Gedeuti trocou o nome de sua igreja para Igreja Cristã Maranata, nome que até hoje é por ela ostentado, fecha aspas. Bom, o que é bem interessante notar é que Joel Brinco, como advogado que era, ele foi cuidadoso em seu relato. Certamente ele sabia que o conteúdo de seu livro seria atacado pela liderança da Igreja Maranata e por isso fez questão de apresentar com as respectivas datas os textos literais das cartas e das resoluções que ele citou no livro. E essa história ganhou destaque, inclusive, em 11 de fevereiro de 2012, quando um jornal do Estado do Espírito Santo, a Gazeta, publicou uma matéria sobre este livro de Joel Brinco. O título da matéria era Maranata, uma igreja que surgiu da luta pelo poder. Na matéria, afirma-se que a história foi contada em livro escrito a partir de atas oficiais da Igreja Presbiteriana, de modo que nós temos aí mais um elemento de convicção bem interessante para darmos crédito ao relato de Joel Brinco. E como é prática do jornalismo, a Gazeta deu oportunidade para a liderança da Maranata para que ela se manifestasse sobre essa matéria. E em resposta, a Maranata disse que a história da igreja é outra. Por intermédio de uma nota, informou que o primeiro culto aconteceu em 1968, na Igreja Cristã Presbiteriana, em Itacibá, e que o pastor Milton Leitão falou para um grupo de 200 membros que desejavam uma maior comunhão com Deus. Assim eles disseram. Desde então, o grupo teria se expandido com membros de Vitória, Vila Velha, Ataíde, Campo Grande e Afonso Cláudio. Disseram também na nota que a construção do primeiro templo, uma igreja de taipa coberta com telha de amianto, foi em 1972 no bairro de Belém, conhecido como Toca, e que, a partir daí, a igreja cresceu, organizou a sua doutrina e alterou o nome para Igreja Cristã Maranata. Mas eles descartaram que tenha havido um racha com a igreja presbiteriana. Segundo a nota enviada ao jornal, a Maranata, sobre a participação da família Gueiros, disse que eles inicialmente aderiram apenas a Sara Gueiros, o seu filho Gedeuti, juntamente com mais 6 membros de Vila Velha e de Vitória. Eu também já escutei essa história no Manaim. E que eles estavam aderindo a uma doutrina avivalista e que já tinha outros pontos de propagação pelo Brasil sob outras designações. Mas, enfim, comparando o detalhado relato de Joel Brinco com as informações lacônicas da Igreja Maranata, qual parece ser mais convincente para você? Na minha avaliação, conhecendo bem o modo severo como a Maranata reage às pessoas que falam contra a sua placa, eu penso que se houvesse qualquer mentira no relato de Joel Brinco, ele teria sido alvo imediato de uma ação judicial. Ora, Joel Brinco escreveu um livro com afirmações expressas de atos espúrios dos fundadores da Igreja Maranata. E, além disso, essas informações vieram a ser expostas em um jornal de grande circulação no Espírito Santo, mas nós não tivemos nenhuma ação judicial. Isso, a meu ver, é um indicativo de que o relato de Joel Brinco merece crédito e que não podia ser contestado com fatos, porque ele tinha provas daquilo que ele estava falando. E isso parece ter ficado mais evidente com a resposta da Maranata à Gazeta, porque, ao contrário do que fez Joel Brinco,
a Igreja Maranata não foi capaz de apresentar um elemento acompanhado de provas para sustentar as suas afirmações. Ora, eu não estranho esse tipo de comportamento, porque ao longo dos anos em que eu fui membro e pastor da Igreja Maranata, eu acabei me acostumando com o fato de que eles realmente não se preocupam muito em dar explicações sobre aquilo que eles fizeram, sobre aquilo que eles fazem, ou aquilo que eles pretendem fazer. Eles não dão muita satisfação para os membros, não. E, além de não se preocuparem em dar explicações, mesmo quando eles fazem, eles são lacônicos, evasivos e, na maioria das vezes, confusos, difícil de entender o que eles querem dizer. E eles também não se preocupam em provar aquilo que eles dizem. Mas por que eles agem assim? A meu ver, porque doutrinaram as pessoas a acreditar sem pensar e a obedecer sem questionar. Ao afirmar aos membros que tudo o que eles fazem tem o respaldo de Deus, eles levam as pessoas a pensar que questionar o que eles orientam seria um ato de insubordinação contra o próprio Deus. Mas no meu caso, como eu não estava convencido disso, decidi continuar buscando por respostas até que, após examinar o relato de Joel Brinco, eu concluí que o seu relato é perfeitamente crível e digno de aceitação, especialmente porque a fonte são as próprias atas da Igreja Presbiteriana. Hoje eu não tenho mais dúvidas a respeito do surgimento da Igreja Cristã Maranata e entendo perfeitamente a razão pela qual eles preferem apresentar uma versão espiritualizada de sua fundação. Portanto, para mim essa questão está esclarecida e eu espero que para você também. É isso aí, fique com Deus e até a nossa próxima questão. Até lá!